quando você chegou aqui no Flamengo, você falou que era uma decisão natural vir ao Flamengo. Queria saber se agora, depois de tudo que esses últimos meses, você já ganhou títulos, se está sendo tudo que você esperava, mais do que você esperava, o que você está achando dessa viver Flamengo? Viver Flamengo é algo diferente, né? Acho que você se sente no dia a dia, não só com títulos, né? Você vai na rua, eu acho que eu sabia que a torcida do Flamengo era gigantesca, mas agora eu tenho certeza, porque onde eu vou só tem flamenguista. Chegar aqui e ganhar títulos, obviamente que é sempre muito bom. Eu sabia que vir para o Flamengo, a possibilidade de ganhar títulos era maior do que talvez ir para outros clubes. Vim para o Flamengo com essa mentalidade de um clube que sempre joga para ganhar, sempre quando entra em qualquer campeonato, entra para ser campeão. Isso realmente foi o algo a mais dessa questão de vir para o Flamengo. Você é comandado hoje por um cara que, inclusive na Copa, né, acabou tirando a sua vaga ali no finalzinho e é diferente ser comandado por um lateral esquerdo, assim, um cara que é especialista na posição também, assim como você, ele cobra mais ou ele cobra com todo mundo? O Bruno Henrique falou esses dias que ele é meio chato, assim, que fica falando o tempo todo. Como é que é ser treinado por um cara que também foi referência? Para mim não tem essa diferença. Para mim realmente me ajuda muito, porque às vezes ele me dá um toque, eu falei, opa, peraí, esse cara entende do que ele tá falando, ele sabe o que ele tá falando. Então realmente é um privilégio, né, ter um treinador que teve tanto sucesso nessa posição, mas não assim que ele dá um toque para mim, mas também para a linha toda defensiva, principalmente. Então acho que essa questão do Felipe não ajuda só a mim, mas também principalmente para a fase defensiva toda. Ele falou esses dias na coletiva que pode até trabalhar como ele, mas ninguém trabalha mais do que ele. Como é que é o Felipe treinador, assim, você que já conhecia antes, né? Muitos jogadores falam, o Felipe é meu amigo, mas assim, como treinador é diferente. Como é que é, assim, ele trabalhando? Ele realmente está aqui o tempo todo, está falando com vocês o tempo todo? Como é que é isso? Realmente é um trabalhador. Assim como ele foi quando ele era jogador, que ele era um trabalhador, é assim como treinador. Muitas vezes agora que eu estou fazendo um tratamento de tarde, às vezes eu estou na academia ou fazendo alguma coisa na fisioterapia e ele ainda está aqui. E muitas vezes eu vou embora e ele ainda continua aqui. E assim, quando ele está dentro do campo, muitas vezes parece que ele corre mais do que os jogadores. Eu falei, Felipe, acho que dá para você voltar a jogar. Então, realmente, ele é muito esforçado, está fazendo tudo pelo grupo e tudo pelo clube. E o Flamengo, você está falando de fazer tratamento, né? E o Flamengo sofreu muito com lesões no ano passado. Esse ano mudou um pouco a proposta, principalmente no estadual, né? De mexer bastante o time. Mas ainda assim teve alguns problemas físicos. Como é que vocês estão vendo esse processo de mudança também, né? De estabelecer prioridades esse ano, nesse começo de ano, de rodar bastante o grupo, essa escolha do Flamengo mesmo em mudar a proposta, assim, para evitar ter tantas lesões quanto teve na reta final do ano? Tem lesões e lesões, né? Porque tem lesões traumáticas que não tem o que fazer, assim como foi a minha, assim como foi do Ayrton, assim como foi do Juninho. Então são lesões traumáticas que realmente são infelicidades que a gente tem dentro do futebol. Mas mesmo essa questão, esse tipo de mudança de jogadores, talvez nem tenha a ver em questões clínicas, mas sim porque o grupo está muito forte. Tem muita qualidade, tem muitos jogadores, enfim. Pegando esse último jogo agora contra o Maricá, os jogadores que estão vindo do banco de reserva, muitas vezes está elevando o nível ainda do grupo. Então essa questão tipo de, hoje joga um, amanhã joga outro, isso é bom para o grupo, isso mostra a força que o nosso grupo está. Então, essa questão tipo de mudança, eu não acho que seja a questão clínica, mas sim é porque realmente todos que estão jogando estão merecendo jogar. E como é que você está fisicamente? Eu lembro que ano passado você chegou com alguns meses sem jogar também, e aí teve um cuidado ali no começo para você fisicamente já estar 100%. Como é que você está hoje? Claro, voltando de uma lesão, mas como é que você está se sentindo assim desde o começo do ano? Teve pré-temporada, que acredito que tenha sido importante também nesse processo. O que a torcida pode esperar de você esse ano? Eu me sinto bem, me sinto na evolução dessa lesão que eu tive. Espero estar o quanto antes dentro do campo para poder
ajudar meus companheiros, de poder sentir aquela adrenalina novamente do Maracanã. E esse início com o grupo foi muito importante, começar o ano da pré-temporada, não só pela questão física, mas pela questão de entrosamento de jogo, entrosamento que foi importante também para o Felipe poder implementar o seu modo de jogar, o seu modo de jogo. Foi bem recebida pelo grupo e está sendo demonstrado dentro do campo. Então todo esse começo de ano, não só para mim, mas para o grupo, está sendo bem positivo. O quanto faz diferença esse convívio? Eu lembro na pré-temporada o Felipe falou bastante sobre esse estar com os jogadores por o dia inteiro, né? Poder controlar algumas coisas. Quanto faz a diferença isso para vocês, para o resto assim, do ano? Tudo tem a ver na base do entrosamento, seja durante os treinamentos no campo, seja quando a gente está vendo um vídeo para poder ver os nossos erros, para ver onde a gente está acertando também, que é muito importante. E o nosso convívio do dia a dia, acho que é importante, às vezes, sei lá, tem jantares, tem almoços de grupo, que para mim isso foi sempre muito importante. Então esse convívio, no geral, seja dentro e fora do campo, é sempre importante, na questão do entrosamento. O jogo contra o Vasco no sábado vai ser no Newton Santos. Isso foi uma discussão ao longo da última semana. Os jogadores se posicionaram por conta do gramado sintético e acabou que o Vasco pediu para mandar o jogo lá. Como é que vocês encararam esse movimento assim, do Vasco de pedir o jogo lá e também esse debate sobre a grama sintética, sobre a qualidade dos gramados no Brasil? Você que veio muitos anos na Europa, né? Como é que você está enxergando esse debate? É indiferente para mim, falando particularmente eu. Acho que o Vasco tem todo o direito, porque o direito de campo é deles. A gente vai fazer o nosso melhor trabalho. Em questão da grama sintética, como o Vasco não é um clube que é acostumado também com grama sintética, o Flamengo também, então acho que não tem essa vantagem nem para o Vasco, nem para o Flamengo. Obviamente, se fosse contra uma equipe que já joga no gramado sintético, poderia ter essa margem para outra equipe. Mas, enfim, com essa questão do Vasco, foi uma escolha deles, isso é um direito deles, e a gente tem que ir lá jogar. Com relação à seleção, você teve muitos anos de seleção, chegou aqui, eu lembro que na sua entrevista coletiva de apresentação te perguntaram, né, se você veio para o Flamengo pensando também nessa visibilidade que o Flamengo dá para a seleção. Como é que está, assim, hoje seu coração com relação à seleção? Você ainda pensa nisso? O Dorival te conhece muito bem, então isso ainda é algo que está no seu foco? Bem, a seleção brasileira sempre esteve no meu foco, independentemente onde eu estive, independentemente onde eu estou. Quando eu vim para o Flamengo, como eu disse, primeiramente pensei só no Flamengo. Obviamente que se eu for chamado para a seleção brasileira, assim como eu já fui, iria com uma grande felicidade, com orgulho. Obviamente que a seleção brasileira sempre teve no meu radar, mas entendo que tem jogadores que estão fazendo um excelente trabalho e quando for chamado, vou tentar fazer o meu melhor trabalho assim como eu sempre fiz. A seleção não vive o melhor dos momentos, né? Vive um momento complicado. Você que tem muito contato, por exemplo, o Danilo está aqui, é capitão da seleção, tem outros jogadores aqui que frequentam a seleção. Como é que você está vendo assim, essa dificuldade que o Brasil tem tido desde a Copa do Mundo para ter sequência de trabalhos, né? O Dorival chegou, mas antes dele teve o Diniz, o próprio Ramon assumiu por um tempo. Como é que você está vendo esse momento da seleção? É um momento de transição, seja, enfim, como você falou, de treinadores, mudou também muitos jogadores. Entendo que para a torcida brasileira, para os brasileiros é difícil entender essas mudanças, entender essas transições e ter a paciência. Mas é uma coisa que acontece seja nos clubes, seja nas seleções. E tenho certeza que a seleção brasileira sempre chegou um momento que vai voltar a ser aquela seleção brasileira que os torcedores sempre quis, mas é questão de tempo. A gente tem visto um movimento muito forte de jogadores importantes brasileiros voltando, né, para cá. Você, o Danilo, o Neymar voltou agora também, teve o Thiago Silva no Fluminense um pouco mais atrás. Por que você acha que está acontecendo assim, essa tendência de vir para o Brasil também, pegar essa visibilidade dos clubes que tem tido aqui, Flamengo que disputa grandes competições? Como é que você vê esse movimento mesmo de bastante jogadores de nome vindo para o futebol brasileiro? O futebol brasileiro sempre foi uma ótima vitrine, né? A gente saiu, foi para a Europa através dessa vitrine e vai sempre continuar sendo. E o futebol brasileiro cada vez mais está se estruturando
e melhorando a sua qualidade, seja estádios, seja centro de treinamentos, seja mesmo as contratações. Então isso também serve de espelho para aqueles que estão lá fora possam voltar. Porque quando a gente sai do Brasil, ou quando a gente saiu do Brasil, obviamente que a gente viu uma estrutura muito diferente nessa questão de centro de treinamento, nas questões dos estádios, e hoje não é tão assim. Acho que o Campeonato Brasileiro está se igualando muito a muitos campeonatos lá na Europa. Então, e também quando eu sempre converso, enfim, principalmente com o Danilo, com os outros jogadores, tem emoções e sensações que a gente só sente no Campeonato Brasileiro. A gente só pode conseguir essas sensações no nosso país, com nossos torcedores. Então isso é uma saudade que a gente sempre teve. De voltar para o Brasil, a gente consegue ter tudo isso novamente. Pode falar um pouquinho mais dessas sensações assim que você citou? Que tipo de sensações são essas? Principalmente nos estádios, principalmente quando a gente chega em uma cidade que chega no hotel, tem vários torcedores pedindo foto, pedindo autógrafo, gritando seu nome, cantando o hino do Flamengo. Então essas sensações é muito difícil ver lá fora. Então quando a gente volta e vê tudo isso, é como se fosse uma coisa nova. É uma emoção que realmente a gente estava com saudade. Se você for jogar uma Champions League ou uma Libertadores, você vai sentir isso. Porque a torcida aqui no Sul América é diferente, são mais calorosos. São essas sensações que realmente que só encontra aqui. Te impressionou o nível do futebol brasileiro? Não sei quanto você acompanhava enquanto estava fora, mas o Danilo, quando chegou, falou isso, que ele ficou assim surpreendido positivamente com o que ele encontrou aqui. Te impressionou tanto fora do campo quanto dentro do campo? Bem, não me impressionou porque, como eu disse, enfim, o futebol brasileiro sempre teve as suas qualidades. O que me impressionou mais realmente foi a questões da estrutura, seja do centro de treinamento, seja dos estádios, que realmente melhorou muito desde a época de quando eu saí. Mas a questão de qualidade não me surpreendeu porque o futebol brasileiro vai ter sempre essa qualidade que tem. Você acha que às vezes alguns grandes jogadores precisam voltar para o Brasil para ser valorizados? Porque às vezes quando o jogador está fora, a torcida pode falar mal, né? Os brasileiros podem falar mal, e aí quando vem acaba, sei lá, muitas vezes sobra aqui no futebol brasileiro, né? Como as pessoas avaliam. Você acha que às vezes precisa desse retorno para falar, realmente, esse cara aqui é muito bom? Particularmente não, eu não acho isso. Obviamente quando o jogador está muito tempo na Europa, os torcedores brasileiros, é normal que eles acompanhem mais os seus clubes que estão aqui no Brasil. Então, às vezes, acaba vendo poucos jogos desse jogador que está na Europa, às vezes vê um jogo ou outro na seleção brasileira, e é julgado por esses poucos minutos que esses torcedores, às vezes, brasileiros vê. E quando volta para o Brasil, vai ver esse jogador mais tempo em campo, então o julgamento é diferente, entende? Mas respondendo, não, eu não acho que o jogador precisa voltar para o Brasil para ser mais reconhecido. Vou ter que te perguntar sobre o Neymar. O retorno dele ao Brasil, obviamente, está mexendo muito, né, com todo mundo. É uma movimentação interessante, assim, de um jogador que estava fisicamente, né, mal nos últimos anos, teve muitas lesões, sofreu com isso, fez um gol olímpico agora no Santos, sim. Então vai dar essa retomada. Como é que você viu, assim, esse movimento do Neymar de vir? Não sei se te surpreendeu também, ele vir agora, né? E, enfim, já jogando no Santos, já fazendo um gol olímpico. Sinceramente, fiquei muito feliz que o Neymar voltou para o Santos, também que é um clube que eu amo muito. Estar lá com a sua torcida, estar lá com a sua família, o importante muitas vezes é o jogador estar feliz, estar satisfeito. E dá pra ver que realmente ele está feliz, dá pra ver no modo que ele está jogando. E tudo tem um porquê, eu acho, nessa vida, né? Eu tenho certeza que essa volta do Neymar pro Santos, pro futebol brasileiro, é muito bom pro Neymar, é muito bom pro futebol brasileiro. E desejo toda a sorte do mundo para ele. Tem também o Danilo. O Danilo, na apresentação, falou que onde ele vai, vocês estão juntos de alguma forma, vocês meio que se puxam. Como é que tem sido esse retorno aqui com ele, estar junto com ele aqui no Brasil? Ele é Flamengo, então tem esse sentimento também dele, né, de jogar no clube do coração. Como é que tem sido, assim, acompanhar também? Você perturbou um pouquinho a paciência dele para ele vir para o Flamengo? Eu e o Danilo, a gente está bem acostumado já a estar junto, seja dentro e fora do campo. Sempre muito bom ter o Danilo, é um excelente jogador, uma excelente pessoa.
sempre ajudou e fez o seu melhor por onde passou. E já está sendo assim aqui no Flamengo. Obviamente, quando eu ouvi alguma coisinha que ele poderia vir, a gente conversou bastante. Mas a gente, enfim, conversa sobre tudo. Assim como também estava para vir para cá, a gente conversou. E quando ele estava nesse momento da Juventus, de ficar ou não ficar, vir para o Flamengo ou para outro lugar, a gente conversou bastante também. Então, quando ele chegou aqui, ele já sabia um pouco como funcionava o Flamengo, porque a gente conversou bastante. Ele perguntava o quê? Da estrutura, do elenco? O que ele mais queria saber assim, nesse momento de vir para o Flamengo? Uma coisa que me surpreendeu muito que ele me perguntou nem foi sobre a estrutura, não foi sobre os jogadores, ele me perguntou se eu estava realmente feliz. Eu respondi, obviamente, que sim, que tinha sido a melhor escolha que eu tinha feito. Eu falei, ok, só queria saber disso. Então, depois disso daí, tudo aconteceu. Convenceu? Foi tranquilo de convencer, né? Foi tranquilo. Acho que ele já estava convencido, na verdade. Você é um cara que é bem discreto, assim, né? No geral, dá poucas entrevistas também. Às vezes a gente fala ali na zona mista, mas é difícil te ver aparecendo, né? Até rede social e tudo mais. Como é que é você no dia a dia, assim, a parte que a gente não tem tanto acesso, seja aqui no CT, seja com a sua família? Como é que você é nesse dia a dia, assim? Essa questão de entrevistas e tudo mais, para mim não tem problema nenhum de fazer entrevista, mas obviamente sou uma pessoa mais reservada e quando eu acho que vale a pena realmente fazer entrevista, sem problema nenhum. A minha vida é treino, jogo, casa, tenho 2 meninas, passo o dia com a minha família em casa, restaurante, às vezes agora que estou vivendo na praia, obviamente, que vou dar um pulinho na praia e volto para casa, mas sou uma pessoa bem caseira, que quando eu não estou no mundo do futebol, o que eu mais gosto é de ficar em casa com a família. E aqui no dia a dia, assim, você é um cara que conversa bastante, que é mais silencioso, assim? Como é que é o Alexandre no dia a dia do CT? Eu converso com todo mundo, gosto de brincar com todo mundo. Todo dia tem uma brincadeira diferente. Agora que eu estou na fisioterapia, sobra para os fisioterapeutas, obviamente. Mas a minha sorte também é que eu me encontrei com um grupo muito bom e com um grupo que eu já conhecia vários jogadores, através da seleção brasileira principalmente. Mas sou um cara bem tranquilo, sou um cara que gosta da brincadeira. Sou considerado aqui o velhinho da turma, mas gosto de estar com os mais novos também. Sou uma pessoa bem tranquila, que não arrumo briga com ninguém, confusão com ninguém. Se quiser discutir comigo, não vai conseguir porque eu não vou discutir, entendeu? Então sou uma pessoa realmente da paz, pode-se dizer assim. E você já tem algum plano, assim, pro pós-carreira? Porque o Felipe, por exemplo, já tinha muito claro o que ele queria, de ser treinador. Você já tem isso mais ou menos pensado? Já tem alguma linha que você quer seguir? Ainda não, ainda penso em ser jogador de futebol, manter o foco quanto eu me sentir bem dentro do futebol. Aí depois daqui uns aninhos, possa ser que eu já comece a construir algo fora do futebol. Ou dentro do futebol também, quem sabe. E tá bem adaptado ao Rio de Janeiro? Tá gostando de morar aqui? Sua família também se adaptou bem? Sim, me sinto muito adaptado. Esse calor aí, às vezes me pega, mas enfim. É uma cidade maravilhosa, ainda mais com essa estrutura que o Flamengo oferece. A família também está muito, muito bem. E pra gente é assim, se a família está bem, está tudo funcionando. Pra gente finalizar, eu vi uma entrevista sua um tempo atrás falando sobre projeto social, acho que você ajudou um time de basquete da sua cidade, também uma escolinha. Eu queria saber qual o seu envolvimento assim, com projetos fora do campo, né? Talvez para retribuir um pouco aí do que você conquistou para outras pessoas. Como é que você lida com isso? Não é questão de retribuir, mas sim a questão de incentivar. Eu sempre gostei de incentivar trabalhos sérios, principalmente em Catanduva, interior de São Paulo, de onde eu sou. Tenho um sonho de ter o meu próprio projeto. Quando eu parar de jogar futebol, provavelmente seja o meu primeiro projeto, seja esse. Sempre dou uma mão naquelas pessoas que estão fazendo bem para o próximo. Qual?